Essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2022, ano passado, com que eu concordo inteiramente, uma vez que, infelizmente, a CCB tem algumas práticas que são características de seitas, como, por exemplo, compreensões equivocadas a respeito das Escrituras, dizendo que a Escritura contém a palavra de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos compartilhou em sua rede social um vídeo onde afirma que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Esse posicionamento, que passou a ser adotado recentemente pela Igreja Presbiteriana do Brasil, não é único, pois este também é o posicionamento de outras denominações evangélicas, já há alguns anos. Bom, eu gastaria muito tempo para falar dos equívocos da congregação cristã do Brasil, como, por exemplo, o uso do véu por parte das mulheres. Para eles, a mulher só pode orar tendo a cabeça coberta com o véu. E isso está muito claro na Escritura, que Paulo estava se referindo ao tempo, aos costumes e à cultura da época. Outro grande equívoco é dizer, muitas vezes eu já ouvi isso, que a salvação só se encontra na congregação cristã do Brasil. Isso é um absurdo muito grande dizer tal coisa. Em julho de 2022, a Igreja Presbiteriana do Brasil concluiu que a Igreja Congregação Cristã no Brasil é uma seita. Esse posicionamento é o adotado também pela Igreja Assembleia de Deus. Por que a CCB é considerada seita? Toda igreja cristã que proclama que ela é a única igreja correta, ou é a igreja que tem a melhor revelação, ou é a igreja mais próxima da verdade, ou é a única igreja que realmente agrada a Jesus. Ou seja, toda igreja que é sectária, que se secciona do corpo de Cristo e da igreja universal católica, no sentido de universal, da igreja que está em todos os lugares, em todas as épocas, toda igreja que faz isso, ela se torna uma seita. A palavra seita vem de algo que é sectário, que é seccionado, que se separou dos demais. Então a CCB tem essa característica. Eu sei que há um movimento interno de pessoas lutando contra isso, mas é uma característica muito forte, por isso que quase todos os institutos cristãos de apologética, que estudam a defesa da fé, eles classificam a CCB ou como seita ou como doutrina contraditória, por conta desse. Para justificar esse posicionamento, o reverendo Augusto Nicodemos citou as, abre aspas, compreensões equivocadas a respeito das Escrituras, dizendo que a Escritura contém a palavra de Deus, fecha aspas. E acrescentou problemas como a cristologia no batismo, da CCB, parece fazer uma divisão entre as duas pessoas de Cristo, uma vez que o nome de Cristo é mencionado duas vezes, disse o reverendo. E também falou sobre o exclusivismo, que quer dizer que, se você estiver fora da denominação, não há possibilidade da sua salvação. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal. Assista agora ao vídeo do reverendo Augusto Nicodemos. A seita cria defesas para evitar que o membro saia. Então, ameaças do tipo, se você sair, você vai perder a salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas, elas são perniciosas, malignas e do diabo. Então, faz parte, característica de uma seita, aprisionar os seus fiéis através do medo. Em vez de convencer, pelo convencimento, mas pelas ameaças, inclusive da perda da salvação eterna. Isso é característico de toda seita. Em primeiro lugar, uma seita, ela tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Que não seja a Bíblia. Então, pode ser um outro livro, tipo os Mormons. Os Mormons têm um livro de Mormon além da Bíblia. Algumas linhas dos Adventistas, algumas linhas dos Adventistas têm os escritos de Ellen White, que eles consideram como profecia. Uma outra característica das seitas é que elas ensinam salvação pelas obras. Ou seja, que a pessoa é suficientemente capaz de realizar obras que mereçam o seu perdão e a sua salvação. Testemunho de Jeová, mormonismo, algumas linhas neopentecostais, o islamismo, o budismo, todas essas religiões e chamadas denominações cristãs, elas ensinam que de alguma maneira o homem coopera para a sua salvação. Outra característica da seita é a sua exclusividade. Ela diz que somente ela está certa e que não há salvação fora dela. E por isso, para manter as pessoas refém e presas à sua igreja, e vem com ameaças do tipo assim, se você sair, você vai perder a salvação. Isso é característico de seita, essa atitude de exclusivista.
As seitas também costumam diminuir a pessoa de Cristo. Não é que não falem de Cristo, não é que não acreditam em Cristo, mas não pregam sobre Cristo. Não ensinam a morte dele na cruz. Não ensinam que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, que ele oferece plena e total salvação mediante a fé naqueles que creem nele, que ele regressará um dia. Ou seja, Cristo é uma peça pouco importante no tabuleiro teológico de xadrez dessas chamadas igrejas, né, seitas. Eles falam das suas revelações, falam de doutrina do batismo, falam sobre uma série de outras coisas que têm o seu lugar, mas que acabam, por causa da ênfase, diminuindo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo Jesus. Isso é característica das seitas, elas diminuem a pessoa de Cristo Jesus. E eu quero insistir nessa característica que é o aprisionamento dos fiéis através do medo. A mesma coisa seitas que dizem assim, olha, você tem que ouvir as nossas pregações, você tem que participar dos nossos cultos, se você sair e for para outra igreja, você vai para o inferno. Se você for escutar um vídeo de um pregador que não seja da CCB, você vai ser condenado e amaldiçoado. Isso é característica de seita. Aprisionamento do fiel através de ameaça e exclusividade na questão da salvação.